Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lucena, professor da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa aula sobre os procedimentos de licenciamento ambiental, parte 3. Na parte 1, nós discutimos algumas características importantes no processo de licenciamento ambiental relacionado às características e objetivos do processo de avaliação do impacto ambiental. Na parte 2, nós discutimos os principais documentos de entrada e de saída do processo de licenciamento ambiental. E nesta etapa 3, nós vamos discutir algumas características relevantes da etapa de triagem, que é aquela etapa que define o nível de estudo ambiental para aquela atividade ou ação que está sendo licenciada. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre o processo de avaliação de impacto ambiental e seus objetivos, parte 3. Nesta aula nós vamos dar destaque ao processo de triagem. Este processo, essa etapa tão importante de triagem, ela ocorre em função de normas jurisdicionais. Então ela não ocorre de forma subjetiva. Existem normas que regem a definição se os estudos, se os empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais causam significativos impactos ambientais ou não. Para isso, vamos recordar um pouco o que diz a nossa Constituição Federal. Em seu capítulo 6, que trata do meio ambiente, artigo 225, fala que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Coloca que cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. E ainda diz especificamente, no parágrafo 1º, que para assegurar a efetividade desse direito, incumbiu ao poder público exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação no meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, ou seja, tem que dar acesso à sociedade para que ela se torne um ator envolvido no processo decisório. Então, nessa etapa de triagem, a gente tem que pensar o que é impacto significativo. Então, vamos refletir um pouco. Eu coloco aqui dois extremos. Será que nós podemos considerar que uma usina eletronuclear causa impactos significativos? Será que nós podemos considerar também que uma padaria também causa impactos significativos? E que ambos, esses empreendimentos, necessitam de um estudo mais sofisticado, mais elaborado, para licenciar essas atividades? Então nós temos que estabelecer critérios para isso. Além disso, nós podemos pensar também sobre a sobrecarga imposta ao ecossistema, como por exemplo, as emissões poluentes, se há supressão e adição de elementos ao meio, em função da vulnerabilidade do meio em que a gente está implantando aquele empreendimento. Podemos ter uma região mais vulnerável ou menos vulnerável, mais suscetível a sentir os impactos ambientais negativos sobre essas sobrecargas impostas. Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Quais são as sobrecargas e qual é a vulnerabilidade da região proposta para receber aquele empreendimento. Então, o projeto ele é único, o estudo ele é único, porque ele depende muito do local em que vai ser implantado, das características do meio físico, ar, água, solo, do meio biótico, fauna e flora e também do meio socioeconômico. Bom, no intuito de pensar, discutir um pouquinho sobre o que é impacto significativo, eu tenho aqui um diagrama esquemático para determinar a necessidade de estudos ambientais, onde a gente pode levar em consideração o que a gente discutiu anterior, que é a solicitação ou pressão no meio, e também a vulnerabilidade ou importância do meio ambiente. Então nós temos que descobrir qual é o limiar onde a avaliação de impacto ambiental ela não é necessária ou quando ela pode ser necessária ou deve ser necessária, em função do potencial de impacto. Bom, pensando nos critérios e procedimentos de triagem, nós temos um campo da aplicação da avaliação de impactos ambientais. Primeiro, nós temos todas as atividades humanas. Dentro desse conjunto de atividades humanas, nós temos aquelas atividades que podem causar impactos sujeitas a controle administrativo ambiental.
tá? E nós temos também dentro desse conjunto atividades sujeitas à avaliação de impacto ambiental, tá? Isso vai depender do tipo de empreendimento ou também, uma questão muito importante, o local pretendido para a sua implantação. Bom, aqui nós temos uma lista de empreendimentos sujeitos à avaliação de impacto ambiental no Brasil, conforme resoluções do CONAMA 01 de 86, 237 de 97 e até mesmo leis estaduais, tá bom? Então nós temos aqui exemplos de estradas de rodagem, com 2 ou mais faixas, ferrovias, portos e terminais de minério, aeroportos, linhas de transmissão de energia elétrica, né? Extração de combustíveis fósseis, extração de minérios, aterros sanitários, enfim, uma diversidade de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, né? É importante também a gente discutir a classificação por local pretendido. O local pretendido é de suma importância, tá? Se há exigência de EIA em áreas de importância natural ou cultural. Então existe, por exemplo, um decreto que protege cavernas e exige a elaboração de EIA-RIMA para empreendimento nessas áreas. Bom? Também exige especificidades correlacionadas em intervenções em área de preservação permanente, na área de abrangência da Mata Atlântica, né? Então é importante a gente consultar essas legislações, essas especificações. E aí eu já lanço um desafio para vocês. Eu pergunto, é possível a gente implantar um empreendimento ou uma atividade em uma área de preservação permanente? É possível? Consultem o Código Florestal e nos responda, né? Em breve vamos fazer uma aula especificamente sobre isso para a gente discutir se é possível a gente implantar alguma obra ou empreendimento em uma APP. E aqui nós temos alguns tipos também, né? Tipo 1, ambientes de uso antrópico intensivo, ambientes de uso antrópico extensivo, ambientes conservados, né? E algumas tipologias especiais, terrenos cársticos, áreas de relevância do patrimônio natural e cultural, porque existe o IPHAN também, que é mais um órgão envolvido no processo de licenciamento ambiental, as áreas de sensibilidade socioeconômica, nós temos também as áreas de ocorrência de populações tradicionais, que é muito importante, né? Nós temos o meio socioeconômico envolvido, a gente tem que entender toda a cultura que foi estabelecida naquele local e que ela deve ser preservada. Bom, critérios de triagem para avaliação do impacto ambiental. Aqui tem algumas propostas, né? Descrição da proposta. Atividade permitida segundo o zoneamento ou outras obras de uso do solo, normas de uso do solo, né? Então você pode fazer uma lista negativa ou impactos negativos potencialmente insignificantes ou impactos negativos facilmente mitigáveis, tá? Então nesse caso você se dá o processo por um licenciamento ambiental convencional, sem exigência de um estudo ambiental completo. Mas quando você tem a capacidade desconhecida de mitigar os impactos ou impactos potencialmente desconhecidos, é necessário que você faça uma avaliação ambiental inicial para definir o escopo, né? Se você vai caminhar para um licenciamento ambiental convencional ou no licenciamento apoiado no estudo mais completo. E, por outro lado, nós temos uma lista positiva ou impactos negativos, potencialmente significativos, ou ambiente sensível ou de importância, ou de relevância ambiental, né? Ou preocupação do público, certo? Se você tem isso aí, claro que o procedimento de licenciamento vai se encaminhar baseado no estudo de impacto ambiental. Bom, a nossa videoaula de hoje também contou com essas referências. Bom, pessoal, vocês podem ter acesso a materiais nesse meu site ou através desse QR Code e até uma próxima videoaula. Muito obrigado.